Pessoal, começando aqui uma aula de nivelamento bem interessante para te ajudar a lidar um pouco melhor com o uso das equações de cordas, de tubos abertos, de tubo fechado e principalmente para eu te dar uma revisãozinha de tudo que a gente acabou de ver na nossa aula para tu ficar um pouco mais seguro, tudo bem? Quero falar separadamente de cordas, depois eu quero falar dos tubos abertos, depois do tubo fechado, bem condensado aqui, bem rápido para tu poder pegar essa lógica, tá? Vamos lembrar que as cordas, elas podem vibrar de vários modos, tá? E a gente tem nas cordas, qualquer modo pode existir. E esses modos recebem o nome bonitinho de harmônicos, né? Harmônico de vibração, harmônico de interferência, tá? Então, a corda, ela pode vibrar no primeiro harmônico, que é o fundamental. Ela pode vibrar no segundo harmônico, no terceiro harmônico, no quarto harmônico, no quinto, no sexto. Ela pode vibrar em qualquer harmônico que exista, tá? Sempre um número inteirozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que é esse harmônico? Esse harmônico é esse formato que a onda tem, tá? Então, por exemplo, no primeiro harmônico, a gente enxerga a onda nesse formato aqui, tá? A corda vibra, ela sobe e desce, gerando esse formato aqui, que é o formato de um ventre apenas, tá? A gente tá vendo um ventre, ou seja, um buchinho, tudo bem? Beleza. No segundo harmônico, a gente enxerga dois ventres, ou seja, dois buchinhos. No terceiro harmônico, a gente enxerga três ventres, ou seja, três buchinhos. No quarto harmônico, a gente enxerga quatro ventres ou quatro buchinhos, tudo bem? E assim sucessivamente. No quinto, a gente vê cinco ventres. No sexto, a gente vê seis ventres. Então, se eu te disser 18º harmônico, então quer dizer que vão ter 18 ventres, tá? 18 buchinhos desse, tudo bem? 18. Então, assim, a gente entende como a gente olha para cá e a gente sabe qual é o harmônico. Então, vendo a figura, a gente sabe qual é o harmônico. Se ele me disser qual é o harmônico, eu já sei o valor do harmônico. Se eu disser a tu, olha, o harmônico é 18, então tu sabe que é o 18º harmônico, tudo bem? Então a gente sabe, olhando para a figura ou lendo a questão, a gente sabe qual é o harmônico. Lembra que o harmônico fundamental é o primeiro harmônico. O harmônico fundamental é o primeiro harmônico. O harmônico fundamental é aquele primeiro, é aquele de menor frequência que existe. O primeiro harmônico é o fundamental, é o de menor frequência, ou seja, é o de maior comprimento de onda. Lembra que são inversos? Frequência e comprimento de onda são inversos. Então, o primeiro harmônico é o fundamental, é o harmônico que tem a menor frequência, é o harmônico que tem o maior comprimento de onda. É o primeiro harmônico, tá? Beleza. Lembra, primeiro harmônico, um ventre, quarto harmônico, quatro ventres, 18º harmônico, 18 ventres. E lembra também dos nós, tá? Nós são esses pontinhos aqui, ó. Nós são esses pontinhos. Esses pontinhos, neles a gente diz que ali, naquele nó, naquele ponto, a onda não vibra. Então, o nó é o ponto de ausência de vibração. Não posso esquecer disso, tá? Perfeito. E aí eu te lembro que, se eu contar os ventres, eu sei qual é o harmônico. E se eu contar os nós, eu também sei qual é o harmônico. Mas toma cuidado. Nas cordas, vamos lá. Esse primeiro harmônico tem quantos nós? Dois nós. Então, dois nós menos o numeral 1 vai dar exatamente 1, que é o primeiro harmônico. Segundo harmônico, eu tenho quantos nós? 1, 2, 3. Então, 3 nós menos 1 vai dar 2, que é exatamente o segundo harmônico. Então, a gente consegue determinar qual é o harmônico da onda através de três formas. Olhando e contando os ventres, são os buchinhos. Segundo, lendo a questão e a questão pode me dizer qual é o harmônico. Está vibrando no terceiro harmônico. Está oscilando no 18º harmônico. Então, a gente sabe qual é o harmônico. Se ele disser o número, tu sabe. Então, o harmônico é 18, o harmônico é 2, o harmônico é 3. Ou então, se ele te disser o número de nós, ele vai dizer assim, olha, uma onda estacionária está vibrando e nela estão presentes 4 nós. Qual é o harmônico? Se são 4 nós, 4 nós menos 1 deu quanto? 3. Então é o terceiro harmônico. Então você consegue achar o harmônico tanto pelo número de nós, como pela figura, ou tu pode achar o harmônico se a questão te disser qual é o harmônico. Não esquece, o fundamental é
Fundamental, o primeiro harmônico é o harmônico de menor frequência, é o harmônico de maior comprimento de onda. Não esquece disso, fechou? Massa. Lembra que para as cordas a gente tem 3 equações, tá? As 3 equações, elas são bem interessantes, elas se conversam muito, tá? Eu sempre digo ao aluno, essa primeira equação aqui, ela é a única para as cordas, para as ondas estacionárias, ela é a única que fala de frequência. Então ela eu utilizo quando a questão fala de frequência. A questão me deu o harmônico da forma que, sei lá, seja pela imagem, seja a questão falando, seja pelos nós, a questão me deu o harmônico, a questão me deu a velocidade e me deu o L. Quem danado é o L? Não esquece. O L é o comprimento da corda, não é o comprimento de onda. L é o comprimento da corda, beleza? Perfeito. A questão me deu o harmônico, de alguma forma eu tenho ele, a velocidade e o comprimento da corda, eu acho a frequência, perfeito? E aí é válido ressaltar as unidades. Aqui, as unidades têm que ser respeitadas. A frequência a gente trabalha em hertz, o comprimento a gente trabalha em metros, a velocidade em metros por segundos e o harmônico não tem unidade, tá? Beleza, então a gente tem que respeitar as unidades e são essas aqui que a gente usa, tá? Então vamos lá, só não esquece comigo uma coisa. Se a questão pede a frequência, todo o resto ela me dá, certo? Agora, e se eu quiser achar o comprimento da corda e ela me deu a frequência, eu posso usar essa fórmula. Frequência é igual a NV sobre 2L. A questão quer que eu ache o comprimento da corda. A questão me deu a velocidade, me deu o harmônico e me deu a frequência. Dá para achar. É só jogar o L para cima, jogar o F para baixo, fica L igual a NV sobre 2F. E aí eu acho L conhecendo todo o resto. Fechou? A questão quer que eu ache a velocidade. Me deu a frequência, me deu o harmônico e me deu o L. E ela quer que eu ache a velocidade. E aí, como é que eu vou fazer isso? Fazer aqui, ó. F é igual a NV sobre 2L. Tudo bem? A questão quer que eu ache a velocidade e me deu todo o resto. Olha o que eu vou fazer. Esse 2L que está dividindo a velocidade, eu subo com ele. Então fica 2L vezes F. E o N que está multiplicando ele, que é que eu quero. O N que está multiplicando a velocidade, que é quem eu quero. O N está multiplicando, vai passar dividindo para o outro lado. E fica a nossa velocidade sozinha, que é o que eu quero, e todo o resto ele me deu. Vê que massa. Então essa equação ela serve para tu calcular várias coisas, várias coisas. Fechou? Massa. Professor, essa equação também poderia ser utilizado para achar o harmônico. Se me desse a frequência, a velocidade e o comprimento da corda, eu acharia o harmônico? Sim, é muito raro, porque o harmônico geralmente a gente acha olhando a questão. Mas vai que seja uma questão nova, me deu a frequência, me deu o comprimento da corda, me deu a velocidade, eu consigo achar o harmônico por aqui? Sim. E olha como ficaria. Frequência é igual a NV sobre 2L. Tudo bem? Eu não quero N? Tá. Então esse 2L que está dividindo, sobe multiplicando. 2L vezes F. Certo? E a velocidade que está multiplicando o harmônico, que é quem eu quero achar, essa velocidade, vai passar dividindo. Então a gente acha o harmônico sim. Beleza, perfeito. A gente pode sim achar o harmônico por essa mesma equação daqui, tá? Então veja como a física ela é mutável, tá? Deixa eu apagar tudo isso que eu fiz porque eu quero espaço. Então a dica é, e eu quero que você anote isso aqui, é muito importante. Eu vou usar essa equação aqui quando ele fala de frequência, tá? Falou de frequência, seja para calcular a frequência, seja para calcular a velocidade, seja para calcular o L, e ele fala de frequência, usa essa relação, tá? Então eu gosto muito de lado dela no nosso material escrever. Usar quando a questão fala de frequência. É essa daqui. Fechou? Massa. Vamos para essa daqui agora? Essa daqui tu usa pouco, mas é bom entender ela. O L é o comprimento da corda, sempre em metros. N é o harmônico e lambda é o comprimento de onda. Cuidado, tá? Não confundir comprimento de corda com comprimento de onda. São coisas diferentes, tá? São diferentes. Cuidado nisso. Então, o comprimento de onda e o comprimento da corda são coisas diferentes. Cuidado nisso, tudo bem? Massa. Quando é que eu vou usar essa daqui? Quando ele pedir para tu calcular o comprimento de onda
ou pedir para calcular o comprimento da corda sem falar de frequência. Eu sempre gosto de dizer isso. Essa equação eu uso quando ele não fala da frequência. Se a questão é de cordas e não fala de frequência, eu venho para essa daqui, não tem erro, eu venho para ela. Aí lembre, tá? Ela serve para calcular o L, que é o comprimento da corda, serve para calcular o comprimento de onda e, raramente, serve para calcular também o harmônico. Essa equação ela serve para tudo isso, tá? Vamos lá. Se eu quiser calcular o comprimento da corda, eu quero L. Se eu quero L, ele vai me dar o harmônico e vai me dar o comprimento de onda. Eu acho o comprimento da corda. Simples assim, não tem nem o que fazer, né? Muito simples. Só estamos criando as unidades, tá? Comprimento de onda sempre em metros para casar com o comprimento da corda, que é sempre em metros. Fechou, minha gente? Beleza. Digamos que a questão endoidou e quer que tu ache o comprimento de onda. Ela quer o comprimento de onda. Ela te deu o harmônico e te deu o comprimento da corda. E aí, como é que eu faço isso? Olha o que eu penso. L é igual a N lambda sobre 2. Eu quero achar o comprimento de onda, não é isso? Então, a primeira coisa que eu faço, o 2, que divide quem eu quero, sobe multiplicando. 2L. E o N, que está multiplicando quem eu quero, vai passar dividindo. Então, isso aqui, deixei meu lambda sozinho agora, tá vendo? O meu lambda ficou sozinho, porque o 2 subiu multiplicando, ele estava dividindo. Subiu multiplicando, e o N que estava multiplicando, desceu dividindo. Aí agora, conhecendo o L e conhecendo o harmônico, eu acho o comprimento de onda. Perfeito? Digamos que a questão endoidou de vez, ela endoidou de vez e quer que eu ache o harmônico. L é igual a N lambda sobre 2, perfeito? Então, se ela quer que eu ache o N, N tem que ficar sozinho, concorda? Então, 2 que divide, subiu multiplicando. 2 vezes L. O lambda, que está multiplicando quem eu quero, porque agora eu quero o harmônico, o lambda está multiplicando quem eu quero. Então, esse lambda vai passar dividindo. Eu consigo achar agora o meu harmônico. Conhecendo o L, conhecendo o comprimento de onda, eu acho o harmônico. Eu peço sempre, não decore essa variação das fórmulas, não. Entende por como eu cheguei nela, manipula, saiba manipular a equação, que é uma habilidade importantíssima da matemática, da física e da química, tá? Isso é muito importante, perfeito? E saber quando utilizar as equações também. Essa daqui eu utilizo quando fala de frequência, essa eu utilizo quando ele fala de comprimento de onda e aquela ali. Vamos falar dela? Porque eu sei que ela é um calo de muita gente, tanto na física como também na matemática. Quem danado é aquela equação? Essa equação é a equação de Taylor, como a gente viu em aula, tá? Essa equação de Taylor, ela só serve para cordas, não esquece disso, tá? Ela só serve para cordas, só para cordas que são cordas tensionadas, esticadas, cordas que estão realmente tensionadas, rígidas, tudo bem? Essa equação, ela me dá o poder de calcular a velocidade de uma onda dentro de uma corda, tá? Porque a corda vibra, ela vira uma onda, né? Então, ela me dá o poder de calcular a velocidade da onda circulando pela corda, usando a força de tensão ou de tração com que essa corda é esticada sobre a densidade linear dessa corda. Perfeito? Beleza. Aí vamos lá, vamos escrever essa equação aqui para eu manipular um pouco com ela. Antes de tudo, deixa eu só colocar as unidades aqui, tá? A velocidade tem 100 metros por segundo. A força é o famoso Newton, que a gente vai estudar em dinâmica lá no futuro, tá? E a densidade da corda é sempre quilogramas por metro. Essas são as 3 unidades corretinhas, tá? Aí vamos lá, ver. Para que danado serve essa equação e quando é que eu vou utilizar ela? Eu quero muito que você anote aí, de lado dessa equação, anota. Vai ser assim, eu só vou usar essa equação quando a questão falar de força ou de tensão, tá? Só isso. Falou de força, tensão, já vou direto na equação, tá? Já venho nessa aqui. Aí vamos lá, digamos que a questão quer que tu ache a velocidade. Se a questão quer que você ache a velocidade, tenha certeza, a questão vai lhe dar a força com que uma corda é esticada, ela é dada em newtons. E a força com que uma corda é esticada, ela é 100 newtons, 1000 newtons, 10 newtons, 144 newtons, pode ser qualquer valor, tá? E deixa eu dar uma dica. Se eu pego uma corda e penduro algo nessa corda, a tração nessa corda é exatamente o peso do corpinho, tá? É o peso do corpinho, perfeito? Beleza. Aí vamos lá.
ela vai te dar a força, eu vou inventar valores aqui, pode ser? Vou inventar valores. Vou dizer que vale 1000. Vale 1000 a força, 1000. E a densidade da corda ela vai te dar. Se a densidade da corda não for fornecida, lembre que a densidade da corda é a massa da corda em quilos dividido pelo comprimento da corda em metros, tá? Ele pode te dar a densidade direto e ele pode não te dar a densidade direto. Se não te der a densidade, massa dividido pelo comprimento da corda, massa da corda dividido pelo comprimento da corda, tu acha a densidade, tá? Lembra que tem 100 quilos por metro. Se vier em gramas, divida por 1000 para passar para quilos, tá? Tem que ser em quilogramas por metro, tá? Então, se veio em gramas, divide por 1000 para passar para quilos, tudo bem? Digamos que a densidade, sei lá, deu 10, a questão me deu 10 kg por metro, ou então eu calculei e cheguei em 10 kg por metro, tá? Então, a velocidade, portanto, vai ser raiz quadrada de 1000 dividido por 10. 1000 dividido por 10 vai dar 100. Concorda comigo? Beleza. E qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então, a gente acabou de achar a velocidade que nessa formulazinha é sempre em metros por segundo, a velocidade. Então, percebe que essa formulazinha serve. Se você conhecer a força e a densidade da corda, você acha a velocidade. Tudo bem? A velocidade 10. Fechou para você? Beleza. Mas tem outra variação. Usando essa equação aqui, ó, velocidade é raiz quadrada da força sobre a densidade. Se eu te der a velocidade e te der a densidade, tu consegue achar a força. Faz sentido? Se eu te der a velocidade e a densidade, tu acha a força. Professor, mas está dentro da raiz, eu vou me lascar todinho. Pior que não. Olha o que eu faria. Vou inventar valores, pode ser? Digamos que a velocidade vale 5. Vale 5. Raiz quadrada da força sobre a densidade. Digamos que a densidade a gente calculou, e deu 10 também. Vou botar 10? Tá, vou botar 10. Pronto, 10. E aí? Como é que a gente faz essa continha agora? Como é que eu acho a força que está dentro da raiz? Toda vez que a tua variável está dentro de uma raiz, eleve os dois lados ao quadrado para eliminar essa raiz. 5 ao quadrado, 25. Raiz quadrada ao quadrado, a gente corta os dois. Fica só força sobre 10. Como quem eu quero é a força, ela tem que ficar sozinha. Então esse 10 que está dividindo vai subir multiplicando. Portanto, a força vai dar 10 vezes 25, 250 newtons. Então essa equação, que é conhecida como equação de Taylor, ela serve tanto para calcular a velocidade, como também para calcular a força. Professor, e a densidade? Não. A densidade a gente vai calcular por fora, ou então a densidade a gente já vai ter essa densidade, tudo bem? Ela serve mais para a gente calcular a velocidade ou a força. Aqui é como calcular a velocidade e aqui é como calcular a força. Não esquece disso, é muito importante, tá? Isso é bem interessante no capítulo de ondas estacionárias. Fechou, pessoal? Beleza. Eu agora quero falar de tubos abertos e tubos fechados e a gente finaliza esse nosso encontro de nivelamento, beleza? Massa, precisando de ajuda? Esquece não, tá? Tô sempre aqui. Pessoal, indo para a nossa última parte da nossa aula de nivelamento, eu quero falar dos tubos, tá? Abertos e fechados. Para a gente, novamente, dar aquela revisada, dar aquela aprimorada para você chegar bem no seu estudo, tá? Aqui vai ser mais rápido porque o uso das equações é o mesmo, tá? As equações são as mesmas, as unidades são as mesmas das cordas. Só muda um pouquinho o visual, tá? Vamos lá. Os tubos abertos são aqueles abertos nas duas extremidades, tá? E o tubo fechado é aquele que é aberto de um lado e fechado do outro, tá? Nas cordas, quem vibra e emite som é a corda. Nos tubos, quem vibra e emite som é o ar. Tudo bem? Beleza. No tubo aberto, visualmente ele é bem estranho, mas se a gente tiver uma visão espacial boa, a gente consegue entender o que ele está propondo para a gente. Aqui, ó, o primeiro harmônico, que é o harmônico fundamental, que é o harmônico de menor frequência e de maior comprimento de onda. Esse primeiro harmônico aqui, ele também é calculado pelos ventres, pelo número de ventres. Só que aqui, vê, tu percebe que isso daqui é a metade de um ventre. Ó, um ventre completa isso. O que eu estou vendo é a metade de um ventre. Então, a metade de um ventre mais uma metade de um ventre, metade mais metade dá quanto? Meio mais meio dá 1. Então, o primeiro harmônico, ele tem um ventre. Por mais que ele esteja partido ao meio, ele tem um ventre. Então, um ventre é o primeiro harmônico. E vê que massa.
um nó também. Então, nos tubos abertos, eu consigo contar o harmônico pela figura, eu consigo contar o harmônico se a questão me disser, e eu consigo contar o harmônico pelo nó, sem ter que tirar um. Nas cordas, eu fazia nós menos um para chegar no harmônico. No tubo aberto, nó já é o harmônico também. Fechou? Beleza. Então, a gente tem aqui um ventre completo é o primeiro harmônico, ou um nó é o primeiro harmônico. Perfeito. Aqui, quantos ventres completos eu vejo? Eu tenho duas metades, meio mais meio faz um. Com um completo que já tem aqui, faz dois. Então, dois ventres completos, segundo harmônico. Ou dois nós, também é o segundo harmônico. Aqui, ó, uma metade mais uma metade, um. Um completo. Dois, três. Então, tem três ventres completos. Terceiro harmônico, três nós. Perfeito? Massa. Então, aqui, o harmônico, ele vale exatamente o número de ventres, como a gente viu. Perfeito? Aqui, ó, qual é o harmônico? Vamos lá. Qual é o harmônico? Qual é o N? Qual é o harmônico? O valor de N. Vamos lá. Aqui, ó. Uma metade mais uma metade, um completo. Dois, três, quatro. Então, são quatro ventres, é o quarto harmônico. Ou quatro nós, do mesmo jeito. Então, o harmônico vale 4 aqui. N vale 4. O N vale 4 aqui. Aqui o N vale 2 para esse cara. Aqui o N vale 1 para esse cara, tá? E assim sucessivamente. Professor, então o tubo aberto, os harmônicos são iguais ao da corda? É? Sim, são iguais, idênticos ao da corda. Perfeito? E lembra que aqui pode ser, ó, em qualquer harmônico possível. Fechou? Massa, perfeito, perfeito. E aí, vamos lá. Quais são as equações? As mesmas. Vê que massa, mesma equação, tá? Só não tem Taylor, tá? Aquela equação de Taylor, ela só serve para cordas que sofrem força, tá? Então, ali é só para cordas. Aqui, a velocidade do som no ar, ela é aproximadamente 340 metros por segundo, tá? É ideal que você lembre desse valor, tá? Mas a questão é obrigada a dar, certo? Mas se ela não der, lembra desse valor aí que tu sabe que é mais ou menos isso, tudo bem? Mas ela é obrigada a dar a velocidade. Perfeito? Massa. E aí, ó, mesmo jeitinho, as equações servem para calcular a frequência, serve para calcular o harmônico, serve para calcular o L. A velocidade é mais ou menos 340, né? Mas vai que a questão queira calcular, tu consegue calcular por aqui também, perfeito? Mas Taylor não se aplica aqui. Lembrando que aqui pode ser qualquer harmônico, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Números pares ou números ímpares, tanto faz. Pode ser qualquer harmônico aqui, beleza? E para a gente finalizar, o tubo fechado, a grande diferença dele para os outros, para o outro tubo, para a corda, é que no tubo fechado a gente tem uma... Não é simétrico, ele não... No que ele tem de um lado, ele não tem do outro. Professor, como assim? Aqui, ó, vê. O que tem de um lado tem do outro. O que tem do lado tem do outro. O que tem do lado tem do outro. O que tem do lado tem do outro. Então ele é simétrico. Então qualquer harmônico vai poder existir porque esse cara é simétrico. A mesma coisa a corda. Se tu vê a corda geralmente ela é assim, ó. Ou então ela é assim. Então tu tá percebendo que tudo que tem de um lado tem do outro. O que tem do lado tem do outro. O que tem do lado tem do outro. O que tem de um lado tem do outro. Então assim é simétrico. Então qualquer harmônico pode acontecer. Sendo ímpar ou par, qualquer harmônico pode acontecer. Mas no tubo fechado não. Ele não tem simetria. Então a gente sempre vai ter de um lado alguma coisa e do outro lado outra coisa. De um lado uma coisa, do outro lado outra coisa. Então é bem assimétrico. Por conta disso, ele só pode ter harmônicos ímpares. Nos tubos fechados, eu sempre gosto de dizer isso. No tubo fechado, a gente conta as metades, metades dos ventres. A gente não conta os ventres completos, tá? Ventres. Tá? A gente conta a metade dos ventres e não o ventre completo, tudo bem? Deixa eu te ensinar a calcular o harmônico aqui, ó. Nesse aqui, tu tá percebendo que isso daqui é a metade de um harmônico completo teria isso aqui, né? Teria isso daqui. Isso aqui seria um ventre completo, né? Então, eu tô vendo a metade de um ventre apenas. E aí, como a gente conta não o ventre completo, mas sim suas metades, então, se tem uma metade, então é o primeiro harmônico. O harmônico vale 1, tudo bem? Uma metade é o primeiro harmônico. Aqui, quantas metades você enxerga? Isso aqui já é o próximo harmônico, tudo bem? Já é o próximo harmônico. Então, aqui, o próximo harmônico, quantas metades eu enxergo? Uma metade, duas metades, três metades. Então, são 3 metades. Então, o terceiro harmônico.
O próximo harmônico ele pula, tá vendo? Ele vai pulando só de número ímpar em número ímpar. Agora, quantas metades eu enxergo? Os ventres que são completos a gente divide ao meio, tá? E aí, ó, uma metade, duas metades, três metades, quatro metades, cinco metades. Então eu estou vendo cinco metades. Cinco metades é o quinto harmônico. Fechou? Beleza. Vamos para o próximo? Pula. Próximo número ímpar, 7. Quantas metades eu enxergo aqui? Vamos ver se dá 7 mesmo? Ó, um completo partir ao meio, um completo partir ao meio, um completo partir ao meio. Então eu tenho uma metade, duas metades, três metades, quatro metades, cinco metades, seis metades, sete metades é o sétimo harmônico. Então no tubo fechado, os harmônicos só podem ser ímpares. Então aqui o primeiro harmônico, N vale 1. Aqui terceiro harmônico, N vale 3. No quinto harmônico, N vale 5. No sétimo harmônico, N vale 7, porque a gente conta as metades dos ventres completos. Nunca conte ventre completo no tubo fechado. Fechou? E aí, ó, eu quero muito que você também entenda que eu nem falei de nó aqui e nem vou falar, porque o nó ele não vai ter uma proporção muito boa para a gente usar para calcular o harmônico. Professor, como assim? Aqui, o número de nó era o harmônico já de cara. Nas cordas, o número de nó menos 1 era o harmônico. Aqui, o número de nó não vai me dar o harmônico, nem a gente vai falar disso. Aqui, para achar o harmônico, ou a questão vai dizer qual é o harmônico, 17º, 21º, 23º, números ímpares apenas, tá? Quinto, primeiro, terceiro, só número ímpar. A questão vai te dizer o harmônico, ou então, quando ela me der a figura, contando as metades dos ventres, eu acho o harmônico, que é o nosso N. Fechou? E as equações são praticamente as mesmas. A única diferença é que, para as cordas e para o tubo aberto, era 2. Para o tubo fechado, é 4. Tudo bem? É 4. Fechou, pessoal? Então é isso, tá? Com muita sabedoria, usa essas equações a teu favor, tá? Toma muito cuidado, porque esse aqui é um tema que ele é difícil, sim. E quando cai no Enem, ele cai de médio para difícil. Toma cuidado. Faz muito, mas muito tempo que isso aqui caiu. Então, eu acho que pode retornar. Então, por isso que a gente tem que pegar pesado e tem que tomar muito cuidado com isso. Fechou, minha gente? Perfeito. Vamos embora, tá? Precisando de ajuda, nunca esqueça na sua vida. Eu estou sempre aqui. Manda mensagem, grita, faz sinal de fogo, faz alguma coisa, tá? Mas fala comigo se estiver sentindo dificuldade. Então é isso. Vai-te embora para o simulado base, para o teu simulado de nivelamento, para te ajudar. Vice? Vamos embora.